Olá, pessoal, estamos de volta aqui num bate-papo, então, das tendências para a eleição de 2020. Antes, nós estamos discutindo os assuntos, tudo relacionado ao que já o Dr. Rolo vai entrar. Doutor, o que o senhor pensa do voto distrital? Voto distrital também é uma discussão que vira e mexe e volta no Congresso Nacional, no nosso Congresso Nacional, que seria uma alternativa ao nosso sistema proporcional. Então, pelo sistema distrital, que pode ser puro ou misto, e aí eu começo a falar um pouquinho do sistema distrital puro, como é que funcionaria? O município, por exemplo, ele seria dividido em X distritos. Quantos vereadores nós temos aqui em Avaré? 11? 11. 11 vereadores. Então, vamos, que seja 11, 13, mas vamos ficar com 11. Então, o que aconteceria no distrital puro? O município de Avaré seria dividido em 11 distritos e cada distrito elegeria um vereador. Então, você teria o vereador do distrito 1, do distrito 2, né, e comporia a Câmara Municipal. Então, você pega o município, divide por 11, no caso, e os mais votados em cada distrito estariam eleitos vereadores. É uma mini eleição para prefeito, na verdade, né? Porque essa eleição passa a ser uma eleição majoritária, porque vai estar eleito somente o mais votado dentro daquele distrito. Esse é o sistema distrital puro. E o misto é uma mistura das duas coisas. Então, metade das cadeiras seriam eleitas nesse critério majoritário que eu acabei de falar, e a outra metade da Casa Legislativa seria eleito pelo sistema proporcional. Então, listas de partidos, e aí o eleitor votaria na lista de partidos. Wagner, eu tenho certeza que nós não temos, e nenhum país tem, um sistema eleitoral perfeito. Então, todos os sistemas, você vai achar vantagens e vai achar desvantagens. Como tudo na vida. Eu, especificamente, sou um fã do nosso sistema proporcional. O ruim do nosso sistema proporcional é que ele é de difícil intelecção. Ele é difícil você explicar para o eleitor não entende o sistema proporcional porque ele é de difícil explicação. Mas ele, a razão de ser dele é muito interessante, porque você, como eu já falei aqui, o partido elege o número de candidatos proporcional à sua votação. Então, com isso, você garante, por exemplo, a participação das minorias. Num sistema distrital, por exemplo, no puro, você tem simplesmente os mais votados é que entram, você acaba com as minorias. E com isso você privilegia aquelas pessoas que são mais conhecidas, o artista, o cantor, porque são pessoas que já são conhecidas, são esses os que têm maior possibilidade de se eleger. Ou seja, todo o sistema eleitoral ele tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Isso está sendo discutido também no Congresso Nacional. Por enquanto, ainda não passou o sistema distrital, quer o puro, quer o misto. E o que nos espera para as eleições municipais de 2020? Veja, das preocupações que eu vou expor hoje na nossa Câmara Municipal de Avaré é a preocupação com os partidos naquilo que toca às suas comissões provisórias. O que eu vou dizer lá, e já digo aqui, é que já passou da hora dos partidos adotarem democracia intrapartidária. Não adianta o partido querer trabalhar com a democracia, e todos os partidos trabalham com democracia porque participam das eleições, mas eles não praticam a democracia interna. Então, uma das coisas que eu vou falar é justamente das comissões provisórias dos partidos políticos, que em muitos casos elas não são provisórias, elas são definitivas. É uma comissão provisória que está lá há 10 anos, 15 anos, 20 anos. E qual é o problema da comissão provisória para a gente entender? O problema é que a comissão provisória é nomeada pelo cacique do partido. O cacique regional nomeia a comissão provisória e aquela comissão provisória ela é, entre aspas, demissível ad nutum. Ou seja, o dono do partido passa uma meta para a comissão provisória. Se a comissão provisória bater a meta, ok, continua. Se não bater a meta, está fora, é dissolvida e eu nomeio uma outra pessoa. Então, tem os donos dos partidos. O contrário disso seriam os diretórios eleitos, nos termos de cada estatuto partidário. Então, você faz uma eleição, as pessoas vão se candidatar, vai ter uma eleição e vai eleger, então, o diretório por um mandato de X anos. Os anos são aqueles que estão lá no estatuto do partido, 2 anos, 3 anos, cada estatuto de partido. Com a impossibilidade de dissolução pelo chefe.
Aí sim, aí sim. Aí você tem mandatos por X anos, dissolução não cabe mais. Caberia uma intervenção, sim, mas aí com caso, justa causa, você teria que provar que aquele diretório municipal está metendo os pés pelas mãos, por exemplo, está praticando atos não republicanos, aí o partido, no nível hierarquicamente superior, poderia intervir no partido de hierarquia essa inferior. Ação administrativa. Exatamente, internamente, sim, falando com possibilidade, claro, de você, sim, bater as portas do judiciário, certeza, em não sendo respeitada a ampla defesa, o contraditório, devido ao processo legal, perfeito, etc. Então, esse é um dos pontos que eu gostaria de falar hoje, que eu vou falar hoje. Vou falar também, isso é muito importante para esse ano, Wagner, das candidaturas femininas fictícias. Nós não podemos mais aceitar a prática das candidaturas femininas fictícias. O que é isso? Em eleições proporcionais, eleição para vereador, o partido ele não pode lançar uma chapa 100% masculina, nem 100% feminina. Precisa ter o máximo de 70% e o mínimo de 30% de candidaturas de cada sexo. O que os partidos fazem? Como faltam mulheres candidatas, pega a irmã, pega a esposa, pega a mãe, que estão lá só para fazer número de candidaturas femininas para eu conseguir lançar as candidaturas masculinas. O Tribunal Superior Eleitoral já se debruçou sobre 2 casos concretos, recentemente um deles de Cafelândia, julgado em 2020, e disse o seguinte, a mensagem que foi passada é a seguinte: não aceitaremos candidaturas femininas, se tiver fictícias. Candidaturas femininas fictícias, não, sim, é que não aceitaremos candidaturas femininas. Não aceitaremos candidaturas femininas fictícias. Se o partido praticar isso, serão cassados todos os candidatos da chapa. Então não adianta o homem candidato dizer o seguinte, isso não é problema meu, eu sou homem, sou candidato a vereador, vou fazer a minha campanha. Tem que ficar de olho no presidente do partido. Mas veja bem, então tem o quantum lá que precisa ser feminino. Tantas candidatas pela lei. Isso. Permanece obrigatório preencher o número. Não, assim, não é que é obrigatório preencher o número. Vamos dar um exemplo concreto. Se são 15 candidatos que um partido pode lançar num determinado município, no máximo 10 homens e 5 mulheres. Sim. Eu posso lançar menos? Posso. Eu posso lançar, se eu lançar... Porque aí a proporção é a seguinte, cada candidatura feminina autoriza 2 masculinas. Então, se eu só tiver uma mulher, eu vou poder lançar só 2 homens. Porque aí você está na proporção matemática. Entendi. Nós estamos falando de 70% sim, e 30%, é matemática. Uma mulher, 2 homens, eu tenho 3 candidaturas. Então, eu tenho 66% de homem e 33% de mulher. E assim sucessivamente. 2 mulheres, 4 homens. 3 mulheres, 6 homens. Então, é assim que tem que ser a proporção. Então, não é que eu precise lançar o número máximo de candidatos, não. O partido pode lançar, mas tem que manter sempre essa proporção. Porque hoje lançam para ter o maior número de masculinos aí levar. E como provar a candidatura feminina fictícia? Não é difícil, não é difícil. Todo mundo me pergunta isso, essa é uma excelente pergunta, e nós não estamos tratando aqui de quantidade de votos, porque às vezes a mulher candidata, ela pode ser ruim de voto. Sim. Ela tentou fazer a campanha, fez campanha, pediu voto, mas não virou. Não é simpática, não virou, ninguém gostou, tal. Teve péssima votação. Péssima votação é uma coisa, agora ter 0 voto, por exemplo, é outra coisa. Que nesses casos concretos do Tribunal Superior Eleitoral, nem a própria candidata votou nela mesma. Então teve 0 voto. Então esse é um elemento. Esse está bem claro. Esse é um elemento. Além desse elemento, depoimentos de testemunhas dizendo o seguinte: durante a campanha inteira eu via a fulana de tal, ela não pedia voto para ela pedia voto para o marido dela. Marido e esposa sendo candidatos. Prova testemunhal, fabrica. Como assim fabrica? Fabrica prova testemunhal. Fabrica prova testemunhal, mas veja, não é só prova testemunhal, é todo um arcabouço. Um conjunto de provas. Eu não estou falando de um depoimento isolado. Eu estou falando de movimentação na conta de campanha, porque todo candidato tem que abrir conta corrente, conta bancária, para movimentação de recursos na campanha, movimentação 0. Então você tem uma candidata que não votou nem nela mesma, 0 voto, movimentou R$0 na conta da campanha, não fez um santinho, não fez um adesivo, não fez nada. As testemunhas falam que ela foi vista na cidade pedindo voto para o marido.
O simples fato de ser marido e esposa já é também um indício, porque não dá, você divide o voto. Sim, sim. Você não pode imaginar que você vai ter um candidato, o marido e a esposa, dentro da mesma casa, disputando a mesma eleição, porque eles vão rachar voto. Sim, sim, então, lógico. Exato, eles estão disputando entre eles, na verdade, né? Então, tudo isso é analisado pela Justiça Eleitoral e as testemunhas são também prova oral, mas não é prova exclusivamente testemunhal. Sim. Vai dar mais trabalho. Sim. Né? Então, é uma série de circunstâncias. Sim. E quais outras mudanças, doutor? Financiamento coletivo. Então, é uma coisa que nós não tínhamos em 2016 e passamos a ter agora em 2020. Então, o candidato ele vai poder contratar empresas previamente cadastradas pelo TSE para fazerem esse financiamento coletivo. O que é o financiamento coletivo? Você vai poder anunciar, olha, eleitor... É a vaquinha. É a vaquinha, isso, é a vaquinha. O eleitor que queira doar para mim pode entrar no site XPTO e fazer a doação lá através do cartão de crédito, pela internet e tal. Isso não tinha em 2016, passa a ter em 2020. Vamos falar um pouco hoje também a respeito do FEFEC, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas Eleitorais, que em 2016 ainda não existia. Esse fundo eleitoral é um fundo público, é dinheiro público empregado nas campanhas eleitorais, que em 2016 não existia. Esse ano são 2 bilhões de reais do orçamento da União que serão destinados, esses 2 bilhões de reais, para as candidaturas no Brasil inteiro, né? Então, 2 bilhões para todas as candidaturas no Brasil inteiro. Vamos falar um pouquinho disso. Vamos falar da questão do autofinanciamento. Autofinanciamento, quanto é que eu posso gastar na minha campanha? Isso é o TSE que fixa uma tabela de teto de gastos. Então, por exemplo, se para Avaré o máximo que eu posso gastar numa campanha para vereador são 20 mil reais, estou dando um número aleatório aqui. Se são 20 mil reais, eu de recursos próprios posso gastar apenas 10% dos 20 mil reais. Então, é uma coisa também que vai complicar a vida do candidato, porque, vamos lá, eu sou candidato a vereador aqui em Avaré, eu posso, em tese, gastar 20 mil reais. Desses 20 mil reais, só 2 mil reais do meu próprio bolso. E os outros 18? Eu vou ter que correr atrás ou do financiamento coletivo ou de doação de pessoas físicas, porque as pessoas jurídicas estão fora do processo eleitoral. Não podemos mais ter o financiamento empresarial, o financiamento através de pessoas jurídicas, que também é alguma coisa que mudou em relação às últimas eleições municipais. Nas últimas eleições, na última eleição para presidente da República, um dos fatores determinantes foram as redes sociais. Como elas vão funcionar agora, os fake news? Estamos falando, então, de propaganda eleitoral, e também é um tema que eu vou tratar hoje, que é justamente o seguinte: tem muita forma de propaganda eleitoral que ainda é possível, mas não tem mais razão de ser. Eu vou dizer, por exemplo, comício. Posso fazer comício? Posso. Posso convocar um comício para a praça aqui do município? Posso. Quantas pessoas eu vou atrair nesse comício? Eu vou atrair 50 pessoas. Tanto que não pode mais um showmício, né? Não pode showmício faz tempo já, exatamente. O showmício já não pode. Então, quem que eu vou atrair para o comício? 50 pessoas. Hoje em dia, com o celular, eu faço uma live, 30 segundos, jogo na internet e vou atingir 5 mil eleitores, 10 mil, 50 mil, dependendo daquilo que eu fizer de divulgação. Uma novidade importante em relação a essa propaganda na internet: eu posso fazer agora o impulsionamento de conteúdo. Então, eu posso fazer a publicação de um post meu, por exemplo, no Facebook, e aí eu faço aquele patrocínio, post patrocinado, né? Você paga lá com cartão de crédito e aquele post ele é visualizado sem limite? Não, o limite é o limite de gasto na campanha. Exatamente, que eu disse anteriormente. Então, são 20 mil reais, eu poderia, em tese, gastar os 20 mil reais só nisso, só fazendo impulsionamento de conteúdo na internet, porque isso é possível. Fake news, muito complicado.
temos que tomar cuidado, o eleitor tem que ficar atento, e quando a gente fala de fake news, na verdade a gente não está tratando simplesmente de direito eleitoral. Sim. Nós estamos tratando, por exemplo, nós estamos passando por uma pandemia do coronavírus e nós estamos vendo o que tem de fake news envolvendo o coronavírus. Então, quando a gente trata de fake news, nós não estamos falando de direito eleitoral, nós estamos falando de mentira. Fake news é mentira. Mentira. E a mentira sempre existiu em todas as áreas do conhecimento. Existe na medicina, coronavírus está aí, não nos deixa mentir. Existe na engenharia e existe no direito, inclusive no direito eleitoral. Então, o que eu digo em relação a fake news? Vai ser possível evitar que ocorram as fake news? Não vai ser. Não vai. Não adianta eu falar que não, TSE acabou com fake news. Não, não acabou. Tanto que é o que está acontecendo com o coronavírus. A gente gostaria que não tivesse, essas informações, mas está tendo. Então, o que eu falo em relação às fake news eleitorais? O eleitor tem que se vacinar com informações corretas. E além do mais, levantado é crime, né? Levantar direitinho se está certo, checar, não ficar repassando qualquer notícia. Fulano, o candidato foi preso. Calma, vamos ver se é isso mesmo. Já tem decisões que curtir e compartilhar, você responde pelo crime também. Responde também, é verdade. E, inclusive, civilmente. Civilmente. Você pode responder por indenização, dano moral. Então, tomar cuidado o eleitor com fake news. Fake news nada mais é do que a mentira. A mentira sempre existiu. Como é que a mentira era divulgada no passado nas eleições? Através dos folhetos. Folhetinho jogado à noite, de madrugada. Isso, exatamente. Aqueles folhetos apócrifos, era jogado de madrugada, acordava no dia seguinte, ninguém sabia quem tinha jogado, e um monte de porcaria escrito lá naquele panfleto. Era a mentira divulgada em meios físicos. Agora a mentira é divulgada em meios eletrônicos, em meios digitais, são as fake news. Doutor, muito obrigado. Queria que o senhor deixasse as considerações finais para o nosso público. Não, minha consideração final é de agradecimento, Wagner. Agradecimento a você pela oportunidade de estar aqui, batendo esse papo a respeito do direito eleitoral. Agradecer também à OAB, a subseção de Avaré, o presidente Pedro Fusco, pelo convite que me trouxe aqui, me fez o convite para estar em Avaré, e com isso eu pude ter a oportunidade de estar aqui com você no seu programa e bater esse papo agradável. Então fica aqui o meu registro de agradecimento. Nós agradecemos. Sempre que vier para Avaré, nós estamos à disposição. Queríamos agradecer também ao Dr. Pedro Fusco, nosso presidente da subseção de Avaré. Pessoal, até a próxima semana.